É muito importante identificar nossas crenças para que possamos modificá-las caso necessário. E as crenças são responsáveis por gerar uma série de pensamentos automáticos, que vai acabar gerando uma emoção, que no final das contas gera um comportamento. Existe uma crença central, onde parte dela os nossos pensamentos automáticos, que vão gerar reações e criar um estado emocional que, por sua vez, também gera um estado de comportamento. E, por fim, influenciam na fisiologia, que é onde a pessoa sente no corpo os efeitos convertidos que podem ser, no caso, sintomas da ansiedade. E tudo isso é iniciado a partir de uma situação que acaba gerando uma espécie de loop. Vou explicar melhor para que você possa entender. Acontece uma determinada situação, como falar em público, que pode ser uma palestra, uma reunião no trabalho. O nosso cérebro sempre terá uma representação interna das situações que acontecem com a gente. O problema não está na situação, e sim como interpretamos essa situação. Podemos ter uma interpretação positiva, onde a sensação que vem é uma sensação boa e os pensamentos automáticos são positivos. As imagens mentais que criamos são imagens onde nos damos bem falando em público, nos imaginamos no palco, desinibido, as pessoas admirando, sendo elogiado, gostando da apresentação, sendo aplaudido. Ou uma interpretação pode ser negativa, onde as imagens mentais criadas e os pensamentos automáticos vão gerar medo, angústia, imaginando as pessoas rindo, não gostando da apresentação, se imaginar gaguejando, atropelando as palavras, como se nada fosse dar certo. E esses pensamentos automáticos, disparados por conta da situação, que no caso seria falar em público, vão ser provenientes das crenças. Digamos que, em algum momento da vida, foi necessário falar em público e que acabou não sendo tão legal assim. E desde então foi criada a crença que não sou bom para essas coisas. E sempre que precisar passar por situações de exposição social, o nervosismo vai acabar tomando de conta. Com isso, a crença faz com que apenas aceitemos ideias negativas. Qualquer ideia positiva simplesmente é ignorada por conta da crença. Como, por exemplo, a crença sou incompetente. Então, existem os fatos positivos, como paguei todas as contas em dias e também consertei um problema no carro. Mas é como se fossem repelidos por conta da crença negativa. E essas informações não são processadas. Já as crenças negativas, como eu estou com dificuldade com um sistema novo, elas são como flechas e são aceitas sem questionamentos. E qualquer fato positivo é convertido de acordo com a crença negativa. Um fato positivo como recebi um elogio do chefe. Logo a pessoa pensa, mas eu não merecia. Ou eu consegui resolver um problema. Aí a pessoa vai pensar, mas eu demorei muito para resolver. A pessoa sempre encontra um jeito de converter um fato positivo em negativo, para então ser aceita como verdade, com base na crença. Então, como podemos identificar nossas crenças? Como falei no início do vídeo, é importante identificar que crenças são essas e questioná-las. Fazer 3 questionamentos com relação aos pensamentos automáticos decorrentes de uma crença negativa. Primeiro, quais são as evidências favoráveis e contrárias a esse pensamento? Segundo, quais são as maneiras alternativas de pensar nessa situação? Terceiro, quais são as implicações de se pensar desse jeito? Não é só porque você acredita em uma determinada coisa que significa necessariamente que seja verdade. Além de questionar os seus pensamentos, mudar esses pensamentos para que seja mais útil e baseado na realidade ajuda a se sentir melhor e a progredir em direção aos seus objetivos. Podemos também fazer uma engenharia reversa, voltando do comportamento, que é como se fosse o sintoma, até a crença. A crença principal seria eu sou incompetente. E toda crença acompanha uma atitude, que nesse exemplo seria é terrível falhar. E uma regra, eu devo desistir se um desafio parecer muito grande. E também um pressuposto, se eu tentar fazer alguma coisa difícil, eu vou falhar. Se eu evitar fazer, eu vou ficar bem. Que é iniciado por uma situação. No caso, preciso estudar para uma prova ou para um concurso. E os pensamentos que vão vir podem ser, isto é muito difícil, eu sou tão burro, eu nunca vou entender isso,
eu nunca vou passar nessa prova, que automaticamente vai alterar o estado emocional, gerando desânimo, ter sintomas físicos como sentir o corpo pesado e ter o comportamento por conta disso tudo, que seria simplesmente ficar vendo televisão. Fazer esse caminho de volta pode parecer complicado, mas é possível e é uma forma de chegar a uma crença. Outra forma de mudar alguma crença é criar crenças mais realistas, que realmente condizem com a realidade, valorizando e celebrando cada vitória. Uma crença que é incompetente e que nunca faz nada certo pode aos poucos ser alterada por uma crença que você já conquistou muitas coisas, que muitas coisas já deram certo e dão certo. E para isso, o Diário da Gratidão é um ótimo exercício. Eu falei sobre isso no módulo 2 e no módulo de material complementar, eu coloquei alguns modelos que você pode preencher e colocar em prática. Eu garanto que o simples fato de você anotar diariamente as coisas boas, as coisas que você pode ser grato, vai ajudar bastante. Claro que para a identificação de crenças e trabalhar essas crenças, o acompanhamento de um terapeuta torna tudo muito mais fácil. Esse vídeo serviu para você ter uma ideia de como funcionam nossas crenças. E com isso, já conseguir criar algumas mudanças na sua vida. No módulo de técnicas para a ansiedade, vai ter uma aula lá sobre como desafiar os pensamentos automáticos, que eles podem complementar essa aula e colocar em prática como você pode fazer para alterar esses pensamentos e as crenças.